No meio das nossas cidades, arranha-céus gigantes desenham o horizonte. Mas como é que a gente constrói essas coisas? Hoje, a gente vai mergulhar numa verdadeira batalha de titãs da engenharia. De um lado, o campeão de longa data, o concreto armado. E do outro, o desafiante, a estrutura mista de aço e concreto, que é super veloz. Para começar, dá uma olhada nesse prédio. É o Concordia Corporate. Com 44 andares, não é um prédio qualquer, não. Ele é a maior estrutura desse tipo na América Latina. E é o exemplo perfeito da tecnologia que a gente vai desvendar hoje. E agora, segura essa informação. A estrutura principal inteira dessa torre de 172 metros, o esqueleto do prédio, sabe, foi montado em só 8 meses. Isso mesmo, 8 meses. Menos de um ano para levantar a armação de um gigante desses. Aí fica a pergunta, né? Como é que se consegue uma velocidade dessas? A resposta não é mágica, claro, mas é uma tecnologia de construção bem específica que pega o melhor de dois materiais diferentes. Bom, para entender como se chega nessa velocidade toda, primeiro a gente precisa falar sobre o método que domina tudo, o rei da construção há décadas, o bom e velho concreto armado. O concreto armado é basicamente a base de quase tudo que a gente constrói. E a sacada dele é genial. Pensa assim, o concreto aguenta um peso enorme em cima dele, mas se você tentar esticar, ele quebra fácil. Já o aço é o contrário. Juntando os dois, a gente tem um material super forte, que dura muito e que está em todo canteiro de obras por aí. E essa preferência pelo concreto é tão forte que vira quase cultural na engenharia, como aponta esse estudo do Castro. É um método que todo mundo conhece, já foi testado 1000 vezes e tem mão de obra em todo lugar. Por isso, ele acaba sendo a escolha padrão na maioria das vezes. Certo. Agora que a gente já conhece o campeão, vamos apresentar o desafiante. Aquela tecnologia que permite a velocidade incrível que a gente viu lá no começo, a tal da estrutura mista. A ideia aqui é levar aquela parceria entre aço e concreto para um outro nível. Em vez de o aço só ficar lá dentro reforçando, aqui eles formam uma peça só. O perfil de aço, que já vem pronto da fábrica, vira o esqueleto e o concreto entra depois para dar mais corpo e resistência. E olha que legal o princípio básico do sistema. Isso aqui é uma laje mista, ou steel deck, como o pessoal chama. É uma chapa de aço toda desenhada que serve primeiro como a forma para o concreto. E depois que o concreto seca, a própria chapa vira parte da estrutura, trabalhando junto com ele. Super eficiente. Então, o sistema todo é feito de várias partes que se encaixam. Tem as lajes e as vigas mistas, os pilares e uma pecinha que é fundamental para tudo funcionar, os conectores de cisalhamento. São eles que fazem a cola entre o aço e o concreto, sabe? E nessas imagens dá para ver na prática como a mágica acontece. Na esquerda, um pilar de aço oco que está sendo preenchido com concreto. Fica uma coluna absurdamente forte. E na direita, as vigas de aço já com aqueles pinos soldados, os conectores. São eles que vão travar a viga na laje, fazendo tudo virar uma peça só. Certo, então agora temos os dois competidores apresentados, o concreto armado tradicional e a estrutura mista. Mas e no mundo real? Como é que fica essa disputa? É aqui que entra o grande dilema da engenharia. No fim das contas, a briga se resume a uma escolha clássica: economizar dinheiro ou economizar tempo. De um lado, o método tradicional, que costuma ser mais em conta. Do outro, o inovador, que promete uma obra muito mais rápida. E quando o assunto é velocidade, olha, não tem nem discussão. Um estudo comparou o tempo para fazer a mesma estrutura com os dois métodos. Com concreto, 42 dias. Com estrutura mista, 13 dias e meio. É uma redução de 68%. É rápido demais. Só que, claro, essa velocidade toda tem um preço. E ele pode ser bem salgado. Dependendo da obra e do preço dos materiais na época, a estrutura de aço pode sair bem mais cara. Alguns estudos mostraram que ela pode custar de 52% a 123% a mais que a de concreto. Mas espera aí, porque a história não é só sobre tempo e dinheiro. Tem um terceiro fator que pode decidir o jogo: a flexibilidade. Como as estruturas mistas são mais leves e resistentes, elas permitem fazer prédios mais altos com aqueles salões gigantes sem nenhum pilar no meio. Ou seja, abrem um leque de opções para projetos de arquitetura bem mais ousados. Ok, tudo isso é muito inovador, muito eficiente, mas a pergunta que fica é: e a segurança? Como é que a gente garante que tudo isso vai ficar de pé? Bom, é aí que entram as normas técnicas.
o livro de regras da engenharia. É importante deixar claro que nada disso é feito no improviso. Engenharia não é bagunça. Nem importa o método de construção, tudo é guiado por normas técnicas super rigorosas. Elas dizem exatamente como calcular, que material usar e como fazer para garantir que qualquer prédio seja totalmente seguro. Aqui no Brasil, a gente tem basicamente duas bíblias para isso. A NBR 618, que é a referência para projetos em concreto armado, e a NBR 8800, que dita as regras para as estruturas de aço e mistas. Todo engenheiro precisa seguir isso à risca para garantir que o projeto seja seguro e esteja dentro da lei. Beleza. Então, com tudo isso na mesa, o que esse duelo todo significa para as cidades do futuro? O veredito é que não tem um nocaute. Não dá para dizer que um é sempre melhor que o outro. A escolha vai depender da prioridade de cada projeto. Se o mais importante é não estourar o orçamento, o concreto armado geralmente leva melhor. Agora, se o prazo é super apertado ou se a arquitetura pede um design mais arrojado, aí a estrutura mista ganha. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Conforme a tecnologia avança e a gente precisa construir coisas cada vez mais rápido, será que esse equilíbrio de poder entre o concreto e o aço vai mudar? Qual desses materiais vai ser a cara dos arranha-céus da próxima geração? Bom, essa disputa com certeza está longe de acabar.